Muito bem. Boa noite. Eu tinha esquecido de habilitar o som. Eu sou meio besta mesmo. Bom, boa noite para todo mundo. Então vamos começar de novo. Um abraço para o Fernando, que já chegou. Um abraço para o Fábio, né? Que também já chegou e estava dizendo que não ouve. Obrigado, Fábio, por você ter me lembrado que eu tinha que habilitar o som, tá? Agora está tudo em ordem. Ok. Eu estava dizendo que eu coloquei o link do texto da Pedicata Evangelho, e caso você queira ler, mas o texto ainda está em italiano, tá? O que eu fiz? Eu copiei o texto inteiro, colei no meu Word e pedi para o Word fazer uma tradução automática, e aí depois corrigir a tradução automática, né? Mas a tradução automática do Word é muito boa, aliás, melhor do que a do Google, né? Então, na verdade, de vez em quando tem alguma palavra mais técnica, tal, que ele não sabe o que fazer, mas é boa. Dica para você, se você for usar um tradutor automático, use o do Word. Naquelas abas lá de cima, tem lá revisão, tradução. Você pode traduzir o documento inteiro ou uma parte dele. O Word, porque acho que muita gente usa, ele faz um trabalho bem bom. Como isso é inteligência artificial, né? Claro, algumas palavras técnicas ele vai ter dificuldade. E aí você corrige e tal. Mas eu tô assustado com a qualidade desse documento, né? Muito bem feito. Bom, demorou 9 anos para ser feito também, né? Um salve para Eleusa. Tudo bem, Eleusa? Bem-vinda à nossa live. Eu estou querendo fazer um pouco a segunda parte, comentando algumas coisas da Predicata Evangelho. Primeiro, porque o texto é muito novo, vamos dizer assim. Então, a gente ainda tem que se acostumar com o texto, tem que perceber algumas coisas. E eu andei percebendo umas coisas interessantes agora. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo ah, mostrar a tela. Bom, vamos ver se eu consigo. É, não sei se vocês estão vendo, mas eu andei olhando, pesquisando o organograma da Cúria Romana, como que é a divisão, como que era a divisão e como ela ainda está, porque ela só vai ser colocada a partir de Pentecostes. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, então, a Cúria Romana, parece que vocês vão conseguir ver, vão ver. A Cúria Romana, ela tinha o centro dela era a Secretaria de Estado, né? E depois tinha algumas oficinas, alguns escritórios, né? E algumas instituições que não cabem muito bem em outras coisas, os tribunais. E aí ela era normalmente bem distribuída entre congregações, a Congregação para a Doutrina da Fé, das igrejas orientais, do culto divino e tal, e os conselhos pontifícios, que eram muito numerosos, mas que não tinham um status tão grande quanto as congregações. Agora, o que aconteceu? Esses conselhos foram suprimidos e foram incorporados como congregações. Algumas congregações também foram suprimidas e foram juntadas. Então, deu uma enxugada no mapa da Cúria, né? Bom, deixa
Não sei se vocês conseguiram ver, em todo caso. Tá. Oi, Weiner, tudo bem com você? Então, quando a gente fala de Cúria Romana, né, nós temos uma coisa muito complicada, muito. Inclusive, por exemplo, há pouco tempo que o Papa Francisco fez isso, você tinha a congregação do clero, né, que cuidava da educação católica. Cuidava da catequese, desculpe, né? E a congregação da educação católica que cuidava dos seminários. Um negócio. Aí o Papa pegou os seminários e colocou, né, na educação, no clero, e tirou a catequese e colocou na evangelização, né? Ele já teve que mexer em algumas coisas. Mas o que eu estou bem impressionado é quando a gente vai falar, por exemplo, da reforma da Cúria Romana, né? A gente o que é mais impressionante no texto são os princípios gerais, tá? Os critérios, os princípios gerais, as normas, as regras gerais. Isso dá uma diferença muito grande, né, naquilo que nós tínhamos como Cúria Romana. Deixa eu ajeitar aqui as minhas coisas, tá? Então, aqui eu consigo entender agora, lendo o texto, eu consigo entender por que é que o Papa Francisco não avisou a imprensa. A Mirticelli, que é uma vaticanista, estava meio pé da vida, porque o Papa simplesmente publicou, no dia 25 de março, né? Dia da Anunciação, ele simplesmente. Não, dia de São José, desculpa. No dia de São José, ele simplesmente publicou a reforma da Cúria e não avisou ninguém e tal. Normalmente, o que eles fazem? Eles pegam e dão esse texto dias antes ou uma semana antes para os jornalistas estudam o texto. E quando se dá a notícia, a bomba, vamos dizer assim, os jornalistas já têm tudo estudado, tudo organizado e tal. O Papa Francisco simplesmente publicou o texto, né? Mas por quê? Não é da praxe da Igreja Católica fazer isso. Acontece que você, olhando o texto, você vai entender, por exemplo, que o Vaticano tem um princípio que aquilo que não foi publicado pode ser discutido, pode ser mesmo boicotado, né? Quando é publicado, então não dá mais, né? Então, o que o Francisco fez? O Francisco publicou primeiro e agora não se dá mais para voltar atrás, não dá mais para boicotar, tá? Então, para evitar reação, resistência, esse tipo de coisa, o Papa Francisco agiu como um imperador ou como um estrategista, vamos dizer assim, tá? Foi o mesmo princípio, por exemplo, que João XXIII adotou quando disse em público que ia convocar um concílio. Ele já estava tentando com os cardeais, que a coisa não funcionava. Então, o que ele fez? Ele pegou um dia e, da sacada, ele proclamou. Uma vez proclamado, não dá para voltar atrás, né? Então, o Papa, às vezes, usa esse tipo de coisa do Vaticano, essa cultura do Vaticano, para poder mudar alguma coisa, tá? Bom, nós temos agora, nas minhas contas, nós temos agora 16 congregações, 16 dicastérios, ou, como na linguagem mais comum, 16 ministérios, tá? O de evangelização, da doutrina da fé, o serviço da caridade, que antes se chamava elemosinaria apostólica, quer dizer, esmolaria apostólica, né? Que
que era um serviço, que agora passou a dicastério, as igrejas orientais, o culto divino, a causa dos santos, a congregação dos bispos, a congregação do clero, a congregação dos institutos de vida consagrada e sociedade de vida apostólica, que era a antiga congregação dos religiosos, né? E que juntou tudo, religioso, vida apostólica e tal. A congregação dos leigos, família e vida, a unidade dos cristãos, o diálogo interreligioso, cultura e educação, que juntou cultura e educação, que eram duas separadas, né? E que elas andam, de fato, juntos. O desenvolvimento integral, os textos legislativos e a comunicação, né? Então, nós temos aqui um vasto leque, né? Mas eu ainda acho que algumas coisas ainda elas se repetem. Por exemplo, a congregação dos bispos e do clero, eu acho que podia juntar, né? Porque você só tira bispo do clero. São coisas separadas, mas ok. Eu acho que poderia se juntar. O desenvolvimento integral e o serviço da caridade também acho que poderia juntar. Então, a gente ficaria mais ou menos com 14, né, em vez de 16. Mas, de qualquer jeito, já foi uma simplificação muito grande, né, do número de congregações, de conselhos, de escritórios e tal. Já se simplificou bastante. Agora, o detalhe é que lendo, por exemplo, eu não consegui ainda ler todo o texto, porque a gente tem que ir meio devagar, mas lendo, por exemplo, você nota o seguinte: quando ele vai falando de cada congregação, você nota que a preocupação do Papa é justamente dar esse impulso de pregar o Evangelho. Primeiro, pregar o Evangelho, colocar a igreja em missão, já é uma perspectiva nova. Porque sempre se fala do bom pastor, das paróquias, das igrejas e tal, é sempre alguma coisa meio interna. E o Papa joga a igreja para o exterior, né? Ele joga para fora a igreja, para fora de si mesma, vamos dizer assim, tá? Então, quando você está lendo os textos, você vai percebendo, por exemplo, que ele... Eu vou voltar aqui, ver se eu pego os dicastérios, depois que ele fala da Secretaria de Estado, né? Por exemplo, no número 6, a partir do artigo 53 para frente, ele vai falar, por exemplo, dicastério da evangelização, que é o primeiro que ele fala. Então, você vai imaginar que ele vai falar sobre evangelização. Ele vai falar que primeiro regido pelo Papa diretamente, é o único presidido pelo Papa, né? Depois ele vai falar que tem duas sessões, uma de questões fundamentais e uma de coisas mais específicas das igrejas particulares, né? Mas, por exemplo, o número 55, ele já coloca todo mundo em xeque no Vaticano, porque ele diz assim: é tarefa dessa sessão, estudar. Está falando da congregação do dicastério da evangelização, em colaboração com as igrejas particulares, com as conferências episcopais e com as estruturas hierárquicas orientais, os institutos de vida consagrada, sociedade de vida apostólica, ou seja, a congregação tem que trabalhar com as conferências, com as eparquias, com as congregações, né? Estudar formas, instrumentos e linguagem adequada da proclamação efetiva do Evangelho. Bom, aí ele vai dizer, por exemplo, no 56, a sessão, a congregação para evangelização, na sessão de princípios, diz assim: através de estudos e trocas de experiências, a congregação apoia as igrejas particulares
no processo de enculturação. Opa! Ele coloca como finalidade o processo de enculturação. Tá? E não só. No processo de enculturação da Boa Notícia de Jesus Cristo em diferentes culturas e grupos étnicos, e a evangelização do mesmo, e presta especial atenção à piedade popular. Enculturação, piedade popular, evangelização. Olha aí um tripé bem interessante para se falar. Né? Aí ele vai dizer que essa congregação da evangelização cuida dos santuários internacionais, né? Mas depois ela vai dizer, olha, deve promover a renovação do evangelho em estreita colaboração com as igrejas particulares, com as conferências episcopais e as estruturas orientais. Então, você vai ver o seguinte, em cada congregação, o texto diz que ela tem que trabalhar com outras, com as conferências e com outras congregações do Vaticano. Ou seja, ele introduziu no texto uma forma sinodal de trabalhar. Porque antes, cada congregação se preocupava consigo. E até Pentecostes vai ser assim. Mas, agora, cada documento, cada atividade que uma congregação do Vaticano fizer, ela vai ter que se reportar às outras. Então, acho que as coisas vão demorar um pouco mais para sair, mas elas vão sair mais em sinodalidade. Porque aí você tem que mandar, por exemplo, para a congregação da doutrina da fé, mas você não tem que mandar só para a congregação da doutrina da fé. Se afeta os bispos do Oriente, tem que mandar para a congregação das igrejas orientais. A das igrejas orientais tem que ser composta também por bispos e fiéis latinos. Ou seja, o Papa conseguiu tirar o pessoal do seu imobilismo, né? E agora eles vão ter que começar a trabalhar uns com os outros, vão ter que começar a se conhecer. Tá? A congregação da evangelização, que é a única que é presidida diretamente pelo Papa, tem uma coisa bem interessante, porque ela é composta pelas pontifícias obras missionárias, que é no Vaticano onde tem mais dinheiro. Né? E ela se preocupa também com a evangelização, com a catequese e com o desenvolvimento integral das igrejas de missão. Então, veja, ele colocou tudo num balaio só para poder simplificar e fazer as coisas de forma integrada e harmônica. Tá? Quando você fala, por exemplo, da próxima, que é a congregação da doutrina da fé, que era a grande, toda poderosa, que ninguém podia falar nada, e que mesmo o Papa tinha que se submeter à doutrina da fé, né? Hoje, por exemplo, todas as congregações só existem porque existe o Papa. Ou seja, vem do poder do Papa que as congregações existem. E isso é interessante porque agora nenhuma mais pode se arvorar um pouco maior do que o Papa. O cardeal, que estava na doutrina da fé, às vezes se achava maior do que o Papa, porque ele que tem que julgar as sentenças do Papa. Então, veja, né? Hoje não mais. Tá? Quando você fala, por exemplo, da doutrina da fé, ela tem duas seções. Ela tem uma seção de doutrina, né? E aqui ela está, ela fala, por exemplo, da Comissão Teológica Internacional, da Pontifícia Comissão Bíblica e tudo tal, está ali, né? Mas tem uma comissão disciplinar para regular problemas de pedofilia, menores e tudo. Então, hoje, ela é uma congregação não só da doutrina da fé,
mas a prática da fé também. Então, veja, a doutrina e a prática da fé estão juntas. São duas seções, mas estão juntas, tá? Tem o contexto disciplinar. E mesmo quando se fala de doutrina da fé, por exemplo, ele fala de desenvolvimento de estratégias e procedimentos adequados à evangelização. Ou seja, mesmo a doutrina da fé, ela está subordinada à evangelização. Tá? Ele fala, por exemplo, que os membros da doutrina da fé só podem ficar 5 anos e têm que ser escolhidos entre clérigos, membros religiosos, de Instituto de Vida Consagrada e tal, leigos de várias nacionalidades. Então, veja, padres religiosos, padres diocesanos, religiosos, leigos, todos, é claro, com capacidade intelectual e pastoral, né? Habilidade comprovada e experiência pastoral. Ou seja, a doutrina da fé já não pode mais se dar ao luxo de simplesmente falar da fé. Ela tem que ter prática pastoral para viver a fé. Tá? Você pega, por exemplo, a congregação dos ritos orientais ou da Serviço da Caridade. A Serviço da Caridade, por exemplo. O Serviço da Caridade diz assim: o dicastério para promover a caridade, também chamado de caridade apostólica, é uma expressão especial de misericórdia a partir da opção para os pobres. Gente, isso colocado no Vaticano. A partir da opção pelos pobres, vulneráveis e excluídos. Exerce em qualquer parte do mundo o trabalho de assistência e ajuda a eles, em nome do Pontífice Romano, do Papa, que em caso de pobreza particular ou outra necessidade, pode dispor do auxílio a ser alocado pessoalmente. Ok, falar de opção pelos pobres no Vaticano. Veja, em todas as congregações, ele coloca a necessidade de sair de si mesmo, de trabalhar em conjunto e de estar voltado para a evangelização. Então, o texto é interessantíssimo, por exemplo, quando ele fala de castelo para o culto divino, né? O culto divino sempre foi uma congregação do Vaticano que mandava refazer o trabalho, mandava refazer tudo, porque está tudo errado. Se traduzia o missal, mandava para lá, eles mandavam de volta. Isso aqui está tudo errado, está uma porcaria, vocês fazem tudo de novo. Isso aqui nós não vamos aprovar e tal. Era uma briga, sempre foi uma briga. Antes do cardeal Sara, era já uma briga, né? Agora, veja o que diz aqui, ó. O Dicastério do Culto Divino confirma as traduções de livros litúrgicos para as línguas atuais e dá o reconhecimento às suas convenientes adaptações às culturas locais. Legitimamente aprovados pelas conferências episcopais, ou seja, ele vai só confirmar. Quem vai aprovar são as conferências. Tá? Quem aprova é as conferências e o culto divino só confirma. Tá? Depois ele diz aqui, esse dicastério auxilia os bispos diocesanos para que os fiéis participem cada vez mais ativamente da liturgia. Incentiva a reflexão sobre possíveis formas de culturas enculturadas, possíveis formas de liturgias enculturadas. Faz parte do culto divino agora se preocupar com a enculturação da liturgia. Então, veja, o Papa Francisco, nesse documento, ele dá uma reviravolta muito grande. Né?
é uma reviravolta muito grande no, na mentalidade. Quer dizer, eles estão na época de ficar desesperados. Isso vai começar a partir de Pentecostes, eu acho que vai durar de Pentecostes até o final do ano, um pouco, toda a reestruturação, e eles vão começar a trabalhar a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem mesmo, tá? O que faz o dicastério dos textos legislativos tem relação com o direito canônico? Sim, tem muita relação com o direito canônico. Deixa eu pegar aqui para. Mas ele não tem só relação com o direito canônico, ele tem relação também com a interpretação do direito canônico. Eu estou indo meio devagar aqui para não me perder, tá? Deixa eu procurar aqui. Isso. Aqui. Dicastério para os textos legislativos promove e divulga na igreja o conhecimento e aceitação do direito canônico da Igreja Latina e das igrejas orientais e oferece assistência para a sua correta aplicação. Tá? Cabe ao dicastério formular a interpretação autêntica das leis e promove o estudo do direito canônico e tal, né? Ele presta atenção à prática canônica correta e fiscaliza, alerta as autoridades competentes em referência ao surgimento de práticas ilegítimas e oferece conselhos a esse respeito. Ou seja, ele tem que ajudar a melhorar as práticas da igreja. Então, veja, o esquema que ele está fazendo, né, é muito interessante, porque ele faz, primeiro, as congregações deixarem de ser enclausuladas, né, encasuladas. Né? Depois, ele faz eles começarem a trabalhar juntos. É obrigatório ter reuniões periódicas entre as congregações e entre grupos, dentro da própria congregação, as sessões têm que trabalhar juntos, e entre as congregações e as congregações com o Papa. Então, veja, agora começa um sentido muito interessante de começar a trabalhar junto. Porque todos os sociólogos, as pessoas que entendem de organização, né, de, eles achavam muito estranho que o Vaticano era a única organização do mundo que não trabalhava, que ninguém trabalhava junto. Cada um tinha o seu escritório e fazia a sua parte. Então, o Papa não se reunia com os cardeais não se reuniam com os seus bispos e gente que trabalhava lá. Então, era uma coisa muito estanque. E agora ele começa a abrir as comportas para que a água comece a passar de um lado para outro. Fernando, o que você está colocando aqui? Fernando, eu não sei se vai ser mais rápido. Eu acho até que vai ser um pouco mais demorado, porque até que eles peguem essa dinâmica, né? E comecem a se consultar entre si. E o Papa mande embora algumas pessoas, porque já tem muitos séculos que estão lá, e eles vão ter que voltar para as suas dioceses, tem que pegar gente nova, e tem critério de cultura, de nacionalidade, de sexo, né? E de capacidade, e de ser leigo ou padre. Então, eles têm vários critérios,
que você tem que preencher, né? Então, aí, pode ser que no começo a coisa vai demorar mais, né? Depois que ela começa a criar uma cultura. Mas eu acho que essa reforma vai demorar uns 5 anos para ela começar a andar. 3 para o pessoal se entender, no mínimo, para se entender lá dentro, né? Lenir, tudo bem com você? Gente, eu não consegui ler toda a Constituição, porque eu estou lendo ela devagar, anotando, vendo as coisas, e acho que não adianta a gente fazer um negócio de uma vez, porque tem que se entender a lógica, tem que entender o funcionamento, e é um texto muito bem feito, muito bem construído. Demorou 9 anos para ser construído com gente do mundo todo. E o Papa tinha pedido que esses cardeais trouxessem sugestões das suas conferências episcopais. Depois que foi feito tudo, ainda se mandou para os superiores das grandes ordens religiosas e para as conferências episcopais, as grandes conferências do mundo. Então, veja, depois de ter feito, ainda foi feito um período de ajuste pontual. Então, tudo isso levou 9 anos para ser feito, está muito bem construído o texto, e está. Mas agora eu acho que eles vão ter que entrar na cultura do texto, que é um pouco difícil. Por isso que eu acho que vai demorar um pouco. Gente, vocês têm perguntas? Porque assim a gente entra para uma parte um pouco mais prática, né? Mas eu não li o texto todo, então cuidado, não me pergunte tudo lá para o final, não. Perguntas? Coloque aqui no chat aqui do lado, se você tiver perguntas. Por favor. É, falar de liturgia enculturada, tinha que ter mandado o cardeal Sara mesmo embora, porque não ia dar certo. Desculpa, mas estava muito fora do pensamento dele. O cardeal Sara é um cara muito inteligente, um cara piedoso e tudo, mas um cara meio quadrado demais para falar de liturgias enculturadas, ele não ia conseguir. E ele também nem é especialista. Aliás, um dos critérios que o texto coloca é que cada congregação agora tem que ter especialistas para trabalhar lá dentro. Então, por exemplo, o cardeal Sara era biblista, um cara ótimo, inteligentíssimo, né? Biblista, trabalhando na congregação do culto divino, e tinha que trabalhar na comissão bíblica, não no culto divino, né? Vamos lá. Alexandre Macedo, sua bênção. Como fica a situação das mulheres nessa Constituição? Então, Alexandre, uma das inovações do Papa e uma das genialidades do Papa é que ele diz nos princípios, né, que você não precisa ser cardeal ou bispo para reger uma congregação ou uma sessão ou alguma coisa assim. Então, se você tiver capacidade, é o Papa que rege todas as congregações e o poder das congregações é vicário. Então, ele pode delegar para qualquer pessoa. Ou seja, as congregações são espécies de secretarias do Papa. E como secretário, ele pode nomear quem ele quiser, né? Não precisa necessariamente o cara ser um cardeal, né? Claro que vai se aproveitar cardeais para muita coisa, mas não precisa necessariamente ser um cardeal para ser chefe de uma congregação, para ser presidente de uma congregação, né? O diácono Weiner, né? Não sei se eu respondi para você, Alexandre, mas isso é uma das genialidades desse texto. Diácono Weiner, aí na França, está tendo uma aceitação positiva dessas mudanças que a reforma traz? Weiner, o que eu posso dizer para você? Primeiro,
que eu tenho há mais de um ano escutado confissões do pessoal dizendo assim: Padre, eu odeio esse Papa. Padre, eu todo dia eu xingo esse Papa. Padre, eu não gosto desse Papa. Né? Isso de leigos, de padres, de bispos, eu quase não tendo confissão aqui, mas leigos e padres, eu tenho escutado muito isso. Né? Então, o pessoal nem consegue entender a lógica do Francisco, muitos nem quiseram ler nada, a maioria dos franceses não lê italiano, não lê outra língua, então não tem muita aceitação não, vai, né? Tá? E esses dias eu peguei um padre aqui na minha casa, por exemplo, que não leu o texto e estava criticando. E aí eu chamei o padre de clericalista e ficou bravo. Por que, que ele estava criticando? Porque ele dizia que para ser chefe de alguma coisa, para trabalhar no Vaticano, tem que ser padre, tem que ser bispo, não pode ser um leigo, porque o leigo não tem capacidade, não tem formação, não tem visão de igreja, não tem graça de Deus para fazer as coisas. E a Constituição ela se baseia na graça do batismo, não na graça da ordenação. Então, o pessoal aqui tem muita dificuldade para entender as coisas. Aqui na França, daqui 50 anos, pode ser que eles comecem a entender. Vamos lá. A situação é muito difícil, é verdade. Você tem razão. Bem complicado aqui. Não se esqueça que os arautos do evangelho aí do Brasil são sustentados com dinheiro aqui da França. Né? São sustentados em euro. Para o pessoal do Lefebvre, o pessoal tradicionalista, que manda dinheiro aí para o Brasil. Então, dá para entender um pouco mais o contexto, Vainer. Outras perguntas? Mais perguntas? Eu desconfio que agora o padre que quase me xingou na sacristia vai repensar muito bem. Um ano e pouco, 2 anos atrás, acho que um ano e pouco, tinha um padre da Itália que estava de férias, um espanhol, acho que da Colômbia, da Venezuela, agora não lembro. Ele estava de férias e veio rezar missa aqui. E o espanhol, conversando com ele, disse para ele: parece que agora vai ter que ficar 5 anos só, né? Quanto tempo o senhor está lá? Eu estou lá 14. Então, agora parece que vai sair o pessoal mais velho e tal, e tem que dar lugar para novo, né? Para essa nova Constituição. E aí ele olhou para mim e falou assim: quem pensa isso é bobagem. Não vai acontecer nada disso. Isso daí é tudo história da carochinha, história para boi dormir. Isso é só para gente inocente que acha que isso vai acontecer. Pelo visto, o Papa Francisco publicou direto, justamente porque devia ter muita, mas muita resistência lá, né, na Cúria. E eu acho que é isso que o Papa Francisco tem piorado muito a sua saúde, porque ele deve estar muito tenso também. Né? Esses dias ele foi para Malta e precisou usar o elevador para subir no avião, quer dizer, elevador hidráulico, porque ele não conseguia subir a escada. A perna dele tá piorando um pouco. O Alexandre Macedo, essa situação apontada na França se repete no restante da Europa. Creio que essas mudanças demorem décadas. Alexandre, eu não posso dizer por toda a Europa, mas a Europa tem uma tendência a ser muito mais tradicional do que a América Latina, ou a África, por exemplo. Né? Então, porque a África tem uma situação muito, muito diferente.
E a Europa, eles têm muito conforto, tem muitas igrejas, então eles não estão... O povo daqui é muito mais velho, né? Então eles não estão querendo mudar nada, né? Esses tempos eu conversando com um padre aqui, um padre até velhinho, mas com a cabeça muito boa, professor de seminário e tudo, e ele me contando uma experiência e tal, e eu perguntei para ele, falei, escuta, mas eu tenho visto uma resistência assim, 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 assado. E ele disse para mim, olha, a grande parte das paróquias aqui são de velhos, né? E às vezes o padre também é velho. E a psicologia do velho é não mudar nada. Deixa do jeito que está. Sempre foi desse jeito, continua desse jeito que está bom, né? Então, na verdade, as igrejas ficaram, as comunidades ficaram um pouco que, como diríamos, ficaram um pouco que sequestrada pela velhice, vamos dizer assim, no mau sentido da coisa. Agora, ontem eu fui para Lyon. Eu descobri lá uma igreja grande no centro, que tem uma liturgia renovada, meio carismática e tal. E eu fui lá e fiquei assustado. Tem 1.200, 1.500 pessoas na missa, missa lotada, né? O padre transmitido pelo YouTube, dando uma linguagem muito próxima do Papa Francisco, e com uma missa com um grupo de louvor, tocando e tal, e lotado de gente. E aí, conversando com o pessoal lá, eles disseram, conversando com algumas pessoas ali da comunidade, um deles me disse, olha, padre, aqui é a igreja dos que recomeçam, os que estão voltando para a igreja católica, passam por aqui e depois vão para outras paróquias, né? Então, você tem tentativas de renovação em todos os lugares, mesmo na Europa, né? Mas eles têm muita dificuldade de se renovar aqui. Padre, como sugestão para os próximos vídeos, o senhor poderia falar um pouco sobre campanha da Fraternidade 2022? Posso. Eu vou até anotar aqui, né? Quem que é? Ah, o Rafael. Oi, Rafael, desculpa, eu não tinha visto o seu nome. Campanha da Fraternidade. Educação, é isso? A educação. Nós estamos no fulcro, na chave do governo do governo federal, né? Que transformou a educação num balcão de negócio, né? Mas eu vou falar assim, eu vou dar uma estudada e vou fazer, sim. Obrigado, Rafael, da sugestão. Outras, vocês têm mais sugestões? Sugestões é uma boa coisa, porque a do Rafael foi muito boa. Sugestões é uma boa coisa, porque a gente trabalha com o interesse das pessoas, né? As lives eu procuro fazer de atualidade da igreja, né? De coisas mais de atualidade da igreja, de teologia e tal. E faço o vídeo semanal, aqui sai às quintas-feiras, e estou tentando fazer agora as caixinhas de perguntas, que parece que o pessoal está muito interessado, a caixinha de perguntas tá rendendo. Essa semana eu vou abrir na quarta-feira e vou abrir na sexta-feira a caixinha de perguntas no Instagram, tá? Então não se esqueça, coloque as suas perguntas lá na caixinha, eu abro toda sexta-feira, mas essa semana eu vou abrir quarta e sexta, para a gente dar mais oportunidade para as pessoas. E isso tá rendendo bastante, porque a gente trabalha com coisas concretas da catequese, dúvidas das pessoas, e a gente vai trabalhando. E quando eu consigo, eu tenho postado alguns shorts, né? Que são videozinhos de 60 segundos, de assuntos que eu sei que pode ser interessante, então eu concateno, assim, tipo, uma semana, 10 dias sobre confissão e tal. São videozinhos de 60 segundos, então vou trabalhando.
Quem sabe essa seja também uma possibilidade de fazer shorts, né? Falar sobre a campanha da fraternidade. O Fernando aqui. Fernando, você está querendo que eu faça os 50 anos da Teologia da Libertação? Você está me sacaneando, Fernando. 50 anos da Teologia da Libertação. Ou porque estão me chamando de velho, né? Ou porque você está querendo que eu faça um estudo sistemático de toda a teologia. Dos dois jeitos, o assunto não é fácil, mas eu vou, eu vou anotar e vou ver com carinho isso. Quem sabe você me ajuda, Fernando, numa live. Você e o Antônio, a gente faz um bate-bola em três, quem sabe. 50 anos da TL. O problema dos 50 anos da TL é que tem muita gente que acha que a teologia da libertação parou na década de 80, com a briga entre o Boff e o Ratzinger, né? Entre a congregação da doutrina da fé, suspendendo os teólogos, né? Mas a teologia da libertação, ela amadureceu muito, né? E ela deu chave para outras teologias. Por exemplo, a teologia africana nasce da teologia da libertação. Isso o pessoal não vê. As teologias da Ásia nascem também a partir da teologia da libertação, porque ela começa a se reestruturar e formar redes. E é isso que faz aumentar a reflexão. Então, o pessoal acha que ainda nós estamos brigando entre o Ratzinger e o Boff, entre o Benedito Ferraro e o Ratzinger, entre o Gutierrez e o Ratzinger, da década de 80 ainda, né? Tem gente que parou na década de 80. Tem uma outra sugestão. Ah, Alexandre, essa sugestão também é interessante. Semana Santa e espiritualidade. Está rendendo hoje, hein? Hoje está rendendo essas ideias. Eu estou gostando muito disso. Alguém tem mais sugestão? Ah, Alexandre. Alexandre, acho que a gente não se conhece pessoalmente. Não sei se é a primeira vez que você está na live. Coloca aí depois de onde você é. Você é de Maceió. Não, Alexandre Macedo, né? Maceió. Coloca de onde você é, por favor, Alexandre. E se é a primeira vez que você está vendo e participando da live ou não. É, é, não sei, acho que não. Outras sugestões? Eu já tenho três sugestões para lives aqui, está bem interessante. Agora, a mais difícil vai ser essa dos 50 anos de Teologia da Libertação, porque tem que revisar, fazer um grande estudo em panorama para a gente pensar nisso. Bom, gente, nós estamos com 50 minutos de live. Temos aqui mais uma sugestão. Vocês me sacaneiam, hein? Brasil Católico, eu gostei da Brasil Católico versus governo evangélico. Eu estou estudando um pouco
sobre a questão dos evangélicos, no Kindle, eu estou lendo aqui no Kindle, um livro que chama... Peraí, deixa eu... Oh, droga. Os evangélicos e para quê? É só sobre os evangélicos? Do... O povo de Deus. O povo de Deus é o nome do livro. Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Do Juliano Speyer. Mas acho que vocês não vão conseguir distinguir isso. Não dá. Em todo caso, eu estou lendo pelo Kindle, eu comprei, porque é o único jeito de eu receber livro aqui no... Aqui é desse jeito, né? Eu comprando pelo Kindle. Então, aí funciona, né? Governo, Brasil Católico e governo evangélico, consequências, situação de poder. Vamos ver. Bom, eu anotei, nós temos 4 temas bem interessantes aqui, e eu preciso preparar esses temas, tá? Vamos sair, então, do esquema do Vaticano, né, que eu gosto particularmente, o Papa Francisco é sempre dos meus amiguinhos, né? Eu só estou com muito medo do que vai acontecer agora com a gente. Vamos esperar agora esse mês, dia 20 eu estou lá em Roma, e aí vamos ver o que o Papa vai dar como orientação para os missionários da misericórdia. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje, né? Eu quero pedir que vocês me abençoem e eu quero abençoar todos vocês também, tá? Que o Senhor nos ajude, nos inspire para que a gente consiga levar as nossas comunidades, que a gente possa empurrar as nossas comunidades a sair um pouco daquela concha que às vezes a gente se coloca, como o caramujo que fica lá dentro da concha, que é difícil de tirar. Em todo caso, vamos fazer uma oração para terminar essa nossa live. Senhor Jesus Cristo, eu quero vos agradecer pelo Papa que o Senhor nos deu, né? O seu vigário na terra é um homem de muita qualidade, é um homem de muita oração e uma pessoa que está fazendo a igreja, colocando a igreja nos trilhos, colocando a igreja, de fato, agora, numa situação missionária, que é o que a gente está precisando, né? Senhor, abençoa e protege o Papa, abençoa a saúde dele, abençoa a mente dele e abençoa também a segurança pessoal dele, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Deus abençoe, proteja todos vocês e, por favor, rezem pela minha conversão. Um abraço a todos vocês. Boa noite. Obrigado.